A gente já sabe que o cineclube é uma forma diferente de ver os filmes, com encontros, debates e tudo mais. Mas vamos ver agora como essa prática surgiu e se desenvolveu no nosso país. Final dos anos 20. O cinema já estava consolidado como arte e como indústria. No Brasil, já havia salas nas capitais e no interior do país, que atraíam um grande público, de 1.000 até 5.000 pessoas por sessão. Filmes do mundo inteiro passavam nas nossas telas. Nas salas, queriam exibir sempre as estreias de maior sucesso, com as maiores estrelas de Hollywood e do cinema europeu. Mas no Rio de Janeiro, alguns jovens apaixonados pelo cinema estavam sentindo falta de ver alguns filmes diferentes, que não chegavam ao circuito comercial no Brasil, ou que já tinham passado, mas não tinham chamado tanta atenção. Esses jovens amantes do cinema, que era o Plínio Susequim de Rocha, o Otávio de Faria, o Cláudio Melo e Souza, eles criaram em 1928 o Chaplin Club. Em primeiro lugar, porque eles achavam que o grande artista do cinema era esse ator e diretor muito conhecido, famoso criador do Carlitos, o personagem do Vagabundo, e apresentar filmes que tivessem alto valor artístico e discuti-los, e nessas discussões, eventualmente, criar as bases para você redigir artigos que demonstrassem o valor artístico desses filmes e defendessem o cinema como arte. O Chaplin Club criou um jornalzinho chamado O Fã, e esse jornalzinho durou 2 anos e é o início do pensamento, digamos, crítico e teórico sobre o cinema como arte no Brasil. O Chaplin Club foi muito importante não só para as pessoas assistirem aos filmes, mas também para inspirá-las a criar seus próprios. Um dos grandes clássicos do cinema brasileiro, o filme Limite, de Mário Peixoto, foi estimulado pelo Cineclube e exibido pela primeira vez por lá. Mas por causa de questões comerciais e relativas ao formato do filme, temos mesmo um boom dos cineclubes no final dos anos 40. De um lado foi a generalização do uso do 16mm, ou seja, da película com bitola, com largura de 16mm, para uso comercial, e isso foi introduzido no Brasil em 1948. Peraí, Hernani. Para entender essa história da película, a gente tem que lembrar que, na época, todos os filmes eram feitos naquelas famosas tiras de plástico. Elas vinham em vários tamanhos. Normalmente, os filmes profissionais eram feitos em 35mm e os filmes que se faziam em casa ou na escola eram feitos em tamanhos menores e mais baratos, como 8mm ou 16mm. Em 1948, o cinema comercial passou também a ser copiado para películas 16mm. Isso faz com que pessoas que não tinham uma sala profissional pudessem ver esses filmes, em casa, na escola, com os amigos. Se criaram distribuidoras 16mm, se criaram cinemas 16mm, e todo esse material, todas essas coleções acabaram ficando disponíveis para outros usos após a exploração comercial. Muitos cineclubes brasileiros encontraram aí a primeira oportunidade real de ter um estoque de filmes regular para manter as sessões regulares do cineclube e por um custo baixo. Passados alguns anos, o cineclube volta com uma função política, após o golpe militar de 1964. Agora era o cinema brasileiro o principal tema dos cineclubes. A certa altura, sobretudo nos anos 70, são criadas distribuidoras de filmes brasileiros. Boa parte desse movimento cineclubista também se politiza, e isso vai acabar consolidando o cineclubismo no Brasil e transformando o movimento cineclubista num dos grandes fatores de resistência à ditadura militar instaurada em 64, que durou até 85. Com o surgimento do VHS, que foi uma revolução na maneira de assistir filmes, o cineclube começa a perder a força como modo de exibição. Fica mais fácil assistir aos filmes em casa, até as salas de cinema começam a perder público. Mas a nossa história não acaba aí. Com o mundo digital, ganha uma nova dinâmica,
E aí o movimento cineclubista ressurge no início do século XXI. E aí é muito interessante porque hoje em dia a gente tem tudo disponível através do computador, através da internet, mas as pessoas ainda saem de casa para se reunir coletivamente, para ver um filme que elas não conhecem, para depois conversar sobre o filme. Como o Hernani disse, no início dos anos 2000, vimos no Brasil os cineclubes ressurgirem. O Rio de Janeiro foi o pioneiro, trazendo diversos novos cineclubes, feitos em sua maioria por jovens e universitários, exibindo filmes em DVD e outros formatos digitais. Pois é, agora a gente aprendeu sobre a história dos cineclubes no Brasil. Essa história não acabou e você pode ser responsável por continuá-la. Nos próximos vídeos, a gente vai te ensinar a fazer o seu próprio cineclube.